Ao observar o Japão de uma perspectiva externa, deparamos-nos com uma avançada tecnologia de robôs, uma cultura fascinante, com uma taxa de criminalidade quase inexistente. Este país, classificado como a terceira maior economia mundial, destaca-se por uma população saudável e empresas renomadas globalmente. Em muitos aspectos, é considerado um país ideal. No entanto, ao olharmos de perto, sob uma ótica diferente, deparamos-nos com um lado mais sombrio que permanece desconhecido para a maioria do mundo. O Japão abriga milhões de pessoas que não conseguiram prosperar na sociedade, encontrando-se completamente isoladas, sem acesso a oportunidades de emprego, casamento e sem chances de levar uma vida normal e feliz. Esses indivíduos são conhecidos como a geração perdida, representando aproximadamente 15% da população do Japão. Sua triste realidade simboliza a queda do Japão em um abismo, revelando um futuro perturbador. Embora esse aspecto muitas vezes seja esquecido nos dias atuais, nos anos 80 o Japão era considerado a próxima superpotência econômica, destinada a substituir os Estados Unidos e a dominar a economia global de maneira semelhante ao papel desempenhado pela China nos últimos tempos. Tal certeza gerou ansiedade nos Estados Unidos, com artigos especulando sobre um Pearl Harbor econômico e previsões de como o Japão iria adquirir todos os Estados Unidos. Filmes como Duro de Matar e Sol Nascente retratavam a ideia de que as corporações japonesas estavam assumindo o controle da América e do mundo. Essa ansiedade foi alimentada pelo milagre japonês, 3 décadas de crescimento econômico consecutivo e exponencial, possibilitadas pelo sistema econômico japonês único, na época visto como superior ao modelo ocidental. Basicamente, esse sistema operava com base na colaboração entre gigantes cartéis corporativos e o governo japonês. Esses cartéis, conhecidos como Ketsu, eram essencialmente alianças das maiores corporações japonesas que possuíam ações uma das outras. Anteriormente independentes, essas corporações uniam forças para se apoiarem mutualmente. Os maiores cartéis recebiam um apoio desigual do governo na forma de empréstimos vultosos, distribuídos pelo Banco Nacional Estatal do Japão. Isso significava, em essência, que essas alianças tinham acesso a uma fonte aparentemente inesgotável de financiamento para sustentar sua expansão agressiva no exterior. Ao mesmo tempo, o governo impedia as empresas estrangeiras de expandirem suas filiais para o mercado japonês. Embora não fosse um sistema saudável nem justo, estava funcionando. O mercado de ações japonês estava crescendo, estava em ascensão. Os produtos japoneses conquistavam mercado após mercado, e as pessoas comuns acreditavam que, ao trabalharem duro e obterem um diploma universitário, conseguiriam um emprego sólido em uma grande corporação, garantindo assim uma carreira vitalícia. O Japão parecia imparável e tudo estava indo muito bem, até que algo inesperado aconteceu no ano de 1991. Após 3 décadas de crescimento extremamente rápido, o Japão tornou-se a segunda maior economia do mundo, logo atrás dos Estados Unidos. Conforme a economia crescia, os preços dos imóveis e os valores das empresas listadas na Bolsa de Valores também aumentavam. No entanto, no final dos anos de 1980, esse crescimento entrou em uma fase de excesso, transformando-se em uma espécie de mania especulativa. Essencialmente, todos acreditavam que a explosão econômica e o aumento dos ativos seriam contínuos. Enquanto mais você investisse, mais dinheiro ganharia. Enquanto isso, o Banco Nacional do Japão continuava a imprimir dinheiro e emprestar para praticamente qualquer pessoa que solicitasse, independentemente do propósito do dinheiro ou da confiabilidade dos credores. Então,
Em um determinado dia, a bolha estourou. Ao longo de 1990, o mercado de ações despencou 43% e os preços dos imóveis acompanharam o colapso da bolha. Isso significava que as pessoas comuns tinham muito menos dinheiro para gastar e ninguém estava disposto a investir em empresas japonesas, levando ao fim da explosão econômica. Além disso, nos anos após o estouro da bolha, começaram a surgir rachaduras no sistema japonês. Descobriu-se que a corrupção era generalizada e comum nos negócios e no governo japonês, desde negociações internas até a manipulação de ações, fraude e suborno. Além disso, o suprimento praticamente ilimitado de empréstimos criou centenas de empresas zumbis, por assim chamar, negócios que teriam falido anos atrás, mas que continuaram sobrevivendo graças ao suprimento interminável de dinheiro barato do próprio Japão. Em uma década, o Japão deixou de ser chamado de tigre econômico para ser rotulado como homem doente da Ásia. Entretanto, enquanto isso representou uma queda drástica, não foi algo único, pois as economias de diferentes países têm seus altos e baixos, o que faz parte da vida do mundo globalizado. No entanto, o Japão foi diferente. Ao contrário de outros países, a recessão econômica teve efeitos devastadores para toda uma geração, e milhões de pessoas nunca se recuperaram. Então, por que isso aconteceu? Bem, para responder a essa pergunta, é necessário compreender a cultura de trabalho e contratação japonesa, que, para dizer o mínimo, é muito intensa e possui várias características únicas que o tornam bastante diferente de qualquer outro mercado de trabalho no mundo. Uma carreira corporativa no Japão tem início com um ritual japonês único de busca de emprego, ao qual os formandos universitários se submetem ao término de seus estudos. Muitas empresas, incluindo as maiores do mundo, contratam apenas recém-formados, admitindo um grande número de pessoas de uma só vez, uma vez por ano. Dentro da empresa, existe uma política que prepara os funcionários ao longo de suas carreiras para se tornarem futuros executivos. Essas práticas, que eram essencialmente o padrão universal aí nos anos 90, ainda são muito comuns no Japão e proporcionam estabilidade, mas também criam um mercado de trabalho incrivelmente rígido. Se você deseja conseguir um bom emprego, tem apenas uma chance após a universidade. Uma vez contratado, espere-se que permaneça na mesma empresa pelo resto de sua carreira. No entanto, se não conseguir, fica à margem e as portas da maioria das empresas permanecerão fechadas para você para sempre. Entretanto, quando a bolha econômica estourou e a explosão econômica chegou ao fim, esse ritual foi quebrado. Durante a explosão econômica, não era tão difícil conseguir pelo menos algum emprego corporativo. Contudo, após a década de 90, a maioria das empresas congelou completamente suas contratações por quase toda a década, não admitindo nenhum recém-formado para manter todos os funcionários vitalícios durante a crise econômica. Eventualmente, retomaram suas contratações no novo século, embora encontrar emprego tenha se tornado muito mais difícil desde então. No entanto, para toda uma geração de pessoas que se formaram na década de 90, era tarde demais. Não eram mais recém-formados naquela época e as empresas não mais o contratariam, pois estavam contratando recém-formados agora em seu lugar. Essas pessoas, cujo único erro foi terem nascido no ano errado, perderam sua chance e caíram nas fissuras do sistema. Uma geração inteira, composta por milhões de pessoas, foi deixada para trás, destinada a passar o resto de suas vidas em empregos temporários, de meio período, e mal remunerados. Esse período ficou conhecido no Japão como a Era do Gelo, e as pessoas que se formaram durante esse período foram chamadas de a geração perdida. À medida que a economia japonesa nunca se recuperou completamente, os mais jovens formados ali na década de 2000 e 2010 uniram-se à geração anterior e o período dos últimos 30 anos ficou conhecido como décadas perdidas. Isso é obviamente trágico para aqueles que fizeram parte dessa geração, mas não afeta apenas eles.
Em vez disso, seu destino triste impacta negativamente toda a sociedade japonesa e lança uma sombra escura sobre o futuro do Japão. Há uma geração inteira de pessoas, agora na faixa dos 30 a 40 anos, que estão ausentes no mercado de trabalho por completo. Geralmente, vivem com seus pais e muitas vezes dependem financeiramente deles. Nunca foram economicamente seguros o suficiente para formar suas próprias famílias e nunca tiveram empregos e carreiras adequadas. Cerca de 15% da população japonesa, quase 17 milhões de pessoas, são considerados parte da geração perdida, e eles compõem o grupo etário mais importante para a economia de qualquer país. São as pessoas na faixa dos 30 a 40 anos que geralmente gastam mais com suas famílias, sendo responsáveis pela moradia, hipoteca de casa e compra de carros, o que mantém o mercado econômico funcionando. No entanto, no Japão não há ninguém para se desempenhar esse papel. A economia não é o único problema do Japão que está piorando devido à geração perdida. Atualmente, o país está lidando com o que é chamado de superenvelhecimento. O Japão tem a maior porcentagem de pessoas idosas, quase 30% da população envelhecendo mais rapidamente do que em qualquer outro lugar do mundo. Isso também é uma consequência dos milhões de filhos que a geração perdida nunca teve. Até 2050, a proporção entre idosos e pessoas em idade de trabalho será de 1 para 1,3. Isso significa que haverá quase tantas pessoas com mais de 65 anos quanto pessoas entre 15 e 64 anos. Em qualquer país do mundo, os idosos dependem dos impostos pagos pelas pessoas em idade produtiva. Mas no Japão, isso em algum momento simplesmente deixará de ser sustentável. Além disso, a geração perdida criou outro problema social que está se tornando cada vez mais prejudicial para a sobrevivência da sociedade japonesa: o fenômeno hikikomori. Trata-se de jovens e adultos japoneses que decidiram voluntariamente se isolar completamente da sociedade, passando suas vidas em completa reclusão, sem nunca sair de suas casas, sem manter nenhum contato social. Geralmente, são completamente dependentes financeiramente dos seus pais. Os primeiros hikikomori eram membros da geração perdida, originalmente homens que hoje estão na faixa dos 40 anos e não conseguiram atender às expectativas da sociedade japonesa. Eles decidiram desistir completamente da vida na sociedade. No entanto, com o tempo, foram acompanhados por membros das gerações mais jovens que, embora tivessem a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, encontraram-no muito estressante e competitivo. Atualmente, há quase 1 milhão de pessoas na sociedade japonesa sofrendo com esse fenômeno social, que está rapidamente se tornando um problema muito real, que afeta toda a sociedade. O governo japonês está ciente dos impactos extremamente negativos que a existência da geração perdida e o crescente número de hikikomori tem sobre a sociedade e a economia japonesa. O governo anunciou que tentará ajudar a geração perdida a se reerguer e reintegrar aqueles que se isolaram da sociedade. No entanto, até agora, teve muito pouco sucesso. O problema é que a economia japonesa não está indo muito bem e, ao mesmo tempo, ela mantém uma cultura de trabalho extremamente rígida. Além disso, as pessoas são esperadas para trabalhar longas horas e obedecer a uma hierarquia rígida. Muitos jovens afirmam trabalhar até 19 horas por dia. Muitas empresas ainda seguem o padrão de emprego vitalício, contratando apenas uma vez por ano e promovendo apenas funcionários de dentro da própria empresa, tornando impossível para os trabalhadores tirar folgas ou até mesmo obter uma segunda chance se não conseguirem entrar no mercado de trabalho. Assim, milhões de pessoas estão presas nesse sistema, e seu número está constantemente aumentando à medida que mais jovens falham em ter sucesso nesse sistema implacável e acabam desistindo. Esse foi o vídeo sobre o Japão. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe e participe nos comentários. Ative o sininho das notificações para receber nossos próximos conteúdos. Na voz, Gustavo Mieck Zikoneski. Até o nosso próximo encontro, aqui no Econotalks.